ao Cordeiro que está assentado, seja glória. Olá, queridos, sejam bem-vindos ao especial de Natal do Upper Chamber. Eu quero dizer para vocês que serão 25 dias de postagens em todas as nossas redes sociais, preparando nesses próximos dias. Você deve estar perguntando, Judson, por que você está fazendo isso? Porque nós queremos falar sobre Jesus por 25 dias. E a gente vai postar versículos, nós vamos postar vídeos, o Valtinho vai fazer vídeo, já falei com ele que ele tem que fazer vídeo falando sobre Jesus. E eu queria introduzir falando um pouquinho com você sobre o nosso desejo, né? Eu já falei muitas vezes com os irmãos que eu fico muito empolgado com a época de Natal, apesar de que tem muita coisa ruim, tem muita coisa errada, tem muita coisa que não é teologicamente correto, mas uma das razões que é especial para mim é porque há mais ou menos 100 anos atrás, o evangelho entrou na minha família, na verdade 110 ou 115 anos atrás, ou 120, através da minha avó. Minha avó foi convidada para uma reunião de Natal e num culto onde eles falaram sobre Jesus e sobre o Verbo encarnado, e ali ela foi confrontada com a verdade do Cordeiro de Deus que se fez carne. E ela sempre, eu me lembro quantas vezes minha avó com lágrimas me contava o testemunho da salvação dela, como ela encontrou Jesus, como ela foi tocada pelo Senhor. E para a gente, o Natal é uma ocasião especial para nós falarmos de Jesus, falarmos do Verbo que se fez carne, falarmos daquele que veio e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória de Deus Pai. E eu queria que você me aguardasse, me segurasse uns minutinhos e já coloca um like aí, já indica esse programa para muitas pessoas. Eu sei que esse mês, outra coisa que eu estava pensando também, que eu queria pedir você que tem rede social, Instagram, Facebook, YouTube, o que você tiver aí, posta nesse mês de dezembro. Posta cada dia, tenta postar um versículo sobre Jesus, sobre o Verbo que se fez carne. Aproveita para postar isso. Eu acho que vai ser maravilhoso e vai ser tremendo. Imagina se todos nós começássemos a postar sobre as promessas e as profecias sobre Jesus. Isso vai ser tremendo, vai ser maravilhoso. Glória a Deus. Você me aguenta aí uns minutinhos? Vamos lá. Hebreus capítulo 1 diz assim: havendo Deus desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas. Versículo 2. Nestes últimos tempos, nos falou mediante seu Filho. Aqui eu já começo a ficar empolgado, tenho que me segurar. Nesses últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Nesses últimos tempos, nos falou através do seu Filho. A gente sabe o nome dele, é Jesus, o Messias, Jesus, o Cristo, ao quem constituiu herdeiro. Quando Jesus disse, todo poder, todas as coisas me pertencem, todo poder me foi dado. Sabe, Jesus é herdeiro de tudo que existe e por meio dele, ouça isso, por meio dele o universo foi criado, por meio de Jesus. Você entende isso? Por meio de Jesus. Versículo 3, ele que é o resplendor da glória e a expressa exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder, depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita na majestade nas alturas. Aleluia. Tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é ainda mais excelente do que eles. Isso é Jesus, queridos, isso é Jesus. Versículo 5 diz assim: porquanto a qual dos anjos Deus alguma vez afirmou, tu és meu filho? Você não vai encontrar em momento algum das Escrituras, em momento algum o Senhor afirmando para um anjo, dizendo, você é meu filho. Jesus não é anjo, Jesus é o Filho de Deus. Ouça isso. E ele diz assim, a qual dos anjos ele afirmou, és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez ele diz assim, eu lhe serei pai e ele me será filho.
Jesus foi crucificado porque a acusação de Jesus é que ele era o Filho de Deus. Sabe de uma coisa? Ele é o Filho de Deus. Deixa eu dizer para você novamente, Jesus é o Filho de Deus. Novamente eu preciso dizer para você, Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Versículo 6 diz assim, e uma vez mais, quando Deus introduziu o primogênito, ele é o primogênito. Nós vamos falar sobre isso em outra oportunidade. No mundo declara, todos os anjos de Deus o adorem. Jesus é adorado por todos os anjos. Em outras palavras, ele é Deus. Ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus. Versículo 7. Quanto aos anjos, ele afirma, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos labaredas de fogo. Uau, isso é maravilhoso. Os seus anjos é ventos e os servos do Senhor são labaredas de fogo. Entretanto, a respeito do Filho revela, nós servos do Senhor somos labaredas de fogo, isso é maravilhoso, mas o Filho, ele revela, eu fico empolgado com isso. Nós somos labaredas de fogo, os anjos, ventos, mas sobre o Filho, o Verbo encarnado, diz assim, entretanto, a respeito do Filho, revela, o teu trono, ó Deus, subsiste por toda a eternidade, e o cetro do teu reino é bastão da justiça. Amas o direito e odeias a iniquidade. Por esse motivo, Deus, o teu Deus, te escolheu e ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros, e acrescenta, tu, Senhor, no princípio, estabeleceste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Jesus, é sobre Jesus, é sobre Jesus, é sobre Jesus. Esse Natal não é sobre lâmpadas ou qualquer outra coisa, é sobre a revelação de que o Verbo se fez carne. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim, sem dúvida, grande é esse mistério da fé. Deus foi manifestado em carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado acima na glória. Meu Deus! Jesus! Oh, meu Deus, vai ser maravilhoso esse mês. Meu Pai, sem dúvida, grande é esse mistério da fé. Deus foi manifestado na carne, em carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido acima na glória. Esse é o nosso Senhor. Aleluia! O que está no nosso coração nesses próximos 25 dias é falar sobre Ele. Falar sobre essa verdade da encarnação, o Verbo. Que mistério maravilhoso, que mistério maravilhoso. O Verbo se fez carne. Olha o que diz João capítulo 1, versículo 14, diz assim, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Um dos mistérios mais fenomenais da fé é a encarnação, o Verbo. Você pergunta, Jesus, o que é isso? Deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia diz que tudo que foi criado pela palavra que saiu da boca de Deus. O próprio Jesus diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus, a palavra, o verbo, tudo que existe, o universo, as estrelas, tudo que você vê, as coisas visíveis e invisíveis, elas vieram a existir pela palavra de Deus, por aquilo que sai da boca de Deus. De repente, essa palavra se fez carne, e habitou entre nós. Isso é violento, velho. Isso é maravilhoso. A palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. O Verbo se fez carne, o Logos, a palavra no grego é o Logos, é o conhecimento, é a palavra, ela se fez carne, ela habitou entre nós, e tudo veio existir por causa da palavra. De repente a palavra está andando no nosso meio, de repente a palavra está caminhando entre nós. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O versículo 18 diz assim, ninguém
jamais viu a Deus. Olha, versículo 14 falou, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o versículo 18 diz, ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Deixa eu dizer uma coisa, sem encarnação. O que é encarnação? É o verbo se tornando carne. É Jesus habitando entre nós. É Deus encarnado. É Deus habitando entre nós. Se isso não acontecesse, nós não conseguiríamos nem perceber como é o Senhor. E aqui diz assim, o Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. A encarnação é a única maneira que podemos ver o Pai. Não sei se você se lembra quando Filipe em João 14, ele diz assim, Jesus, por favor, mostra-nos o Pai. E aí vai ser o suficiente. Jesus vira para ele e fala, Filipe, eu não estou te entendendo. Se você está me vendo, você vê o Pai. Se você me encontra, você encontra o Pai. Em outro texto, em Timóteo, diz assim, não há outro mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se encontramos Jesus, encontramos o Pai. Se encontramos Jesus, Ele é a porta para o céu. Aleluia. No Velho Testamento, queridos, existe mais ou menos 300 profecias sobre a vinda do Messias. E elas são cumpridas todas em Jesus. Todas. São mais ou menos 300 profecias. E alguns historiadores dizem que, alguns matemáticos, né, dizem que é impossível, humanamente falando, que todas essas profecias venham se cumprir em um homem, porque essas profecias foram profetizadas em tempos diferentes, por pessoas diferentes, em culturas diferentes, em momentos diferentes, e essas profecias se cumpriram em Jesus. Você tem que levantar a sua mão para o céu e adorar. É verdade, o Verbo se fez carne. É verdade, o evangelho não é conto da carochinha. É verdade, Jesus habitou entre nós. Então, esses próximos dias, eu vou parar aqui para a gente dar um intervalo. Amanhã, você pode... No próximo vídeo, nós vamos continuar falando sobre isso, mas nós vamos falar sobre algumas profecias nesses próximos dias, que é sobre o Messias. Eu quero que você adore ao Senhor junto conosco. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de estar junto com esses irmãos e compartilhando sobre o Verbo encarnado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque assim como o Senhor disse, Jesus, se você vê a mim, você vê ao Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor se fez carne e habitou entre nós. E o unigênito de Deus nos revelou o Pai. O unigênito de Deus nos revelou o Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, que esses dias sejam dias preparando para o Natal, Pai. Nós queremos preparar para celebrar que o Verbo se fez carne. Deus abençoe vocês. Nós vamos falar sobre Jesus nessas próximas semanas. Eu estou muito, muito empolgado e com uma expectativa muito grande daquilo que Jesus vai fazer. Um beijo, amamos vocês.